Olá, navegante! Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso EAD de Doutrina Social da Igreja. Hoje vamos a uma nova temática do nosso curso, mas, sobretudo, quero agradecer a participação, colaboração de cada um de vocês, inclusive na divulgação do nosso curso. Muito mais pessoas têm se aproximado através das redes sociais por causa da indicação de vocês e têm perguntado como participar do curso e vindo até nós para poder fazer também a inscrição. Não se esqueça de dar o seu joinha e de fazer os seus comentários para aumentar a relevância do nosso vídeo no YouTube. Muito bem, agora é a hora de tratar de um novo tema. Como prometido a vocês, hoje nós falaremos sobre o humanismo integral e solidário. Isso segundo a dinâmica da dignidade da pessoa humana. Mas antes de tudo, vamos fazer a nossa oração, pedir para que a Virgem Maria interceda por nós, ela que é a sede da sabedoria, ela que é aquela que também esteve presente em Pentecostes, junto com os apóstolos, quando eles foram iluminados pela graça do Espírito Santo e pelo dom da sabedoria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, vamos agora falar sobre o humanismo integral e a dignidade da pessoa humana. Afinal de contas, o que vem significar humanismo integral? Quando se fala de humanismo, certamente nós estamos falando de seres humanos. Mas o que vem a ser essa ciência? O que vem a ser esse aprofundamento da pessoa humana? É quando se busca pensar na dignidade do ser humano na sua integralidade, em todas as suas dimensões. Não pensar o ser humano segundo reducionismos ou maximizações de dimensões específicas de sua vida. Por exemplo, o materialismo é um reducionismo do homem às dimensões materiais. Um exemplo de materialismo é aquele ateísmo que prega uma doutrina social e política para poder valorizar um aspecto econômico do homem. Por isso que nós temos uma familiaridade muito grande entre liberalismo e socialismo, porque ambos fazem uma redução do ser humano às suas dimensões materiais, imanentes, filosoficamente falando, é essa a palavra mais acertada. Imanente significa aquilo que está em conformidade com a realidade material. O material é imanente, enquanto o transcendente é aquilo que diz respeito às coisas espirituais, superiores e elevadas do homem. O materialismo ateu do socialismo também pode se equipar ao materialismo positivista do liberalismo, maçônico, por exemplo. Então, maçonaria, positivismo, comunismo, todos esses movimentos sociais, políticos, ideológicos carregam uma redução do homem a uma dimensão da sua vida e um superdimensionamento de um aspecto da sua existência, deixando de lado outros que são tão importantes quanto os outros. Então, por isso, é muito importante que tenhamos atenção a tais reduções. Quando nós falamos, então, de humanismo integral, estamos pedindo, clamando, para ver a pessoa humana inteira. Para poder pensar no homem, na sua integralidade, podemos começar a refletir sobre o sentido da existência do homem. Afinal, qual é o lugar do homem no mundo? O que significa a sua natureza em meio a tantas outras coisas e realidades e espécies no universo? As suas condições de vida, quais são? O que ele precisa realmente? Quais são os seus valores? Qual é a sua fé? O que ele espera?
o que é a morte, o que vem depois da morte, qual o sentido da felicidade, o que é o progresso, o que é a angústia que nos move, qual é o sentido das nossas conquistas, para que nós trabalhamos, para que nos esforçamos. Todas essas são perguntas humanísticas. Todas essas são perguntas para aprofundar o sentido da existência. Se a gente ignora todas essas dimensões e começa a priorizar uma coisa somente, nós vamos reduzir o homem. Se a gente pensar o homem simplesmente como um ser transcendente que está ligado a Deus e que precisa se dirigir a Ele, podemos nos tornar espiritualistas em vez de materialistas. Só que aí tem um problema: quando nos tornamos espiritualistas, nos alienamos e perdemos uma dimensão fundamental com a qual Deus nos criou, que é a dimensão material. Portanto, precisamos não contemplar só as realidades espirituais para não ter que ouvir aquilo que os anjos ouviram quando Jesus subia aos céus. Inclusive, celebramos a ascensão nesse domingo. E o que os anjos disseram aos apóstolos? Homens de Jerusalém, o que fazeis aí parados, olhando para o alto? E de anunciar. Portanto, nós não somos chamados a sermos espiritualistas, ou seja, ao revés dos materialistas, porque o espiritualismo é mais uma redução do ser humano. Nós temos que conciliar as realidades transcendentes e imanentes, espirituais e materiais. Se a gente não fizer essa conciliação, a gente sempre vai trair a natureza humana e vai destruir aspectos importantes da existência. Então vale muito a gente refletir o quanto as realidades presentes da sociedade vão fragmentando o homem. Não sei se vocês se lembram que antigamente no computador, eu acho que ainda tem no Windows, né? Uma ferramenta chamada desfragmentação. Por que se chamava assim essa ferramenta? Desfragmentador. Porque, na verdade, o que fazia? Reunia os fragmentos de dados que foram sendo dispersos ao longo do tempo com o uso do computador. Aí, conforme esse uso foi sendo feito, o disco rígido do computador, onde se armazenam os dados, foi ficando bagunçado, desordenado. Você apaga um arquivo, aí depois no mesmo lugar você coloca um outro, e depois você apaga novamente esse, coloca outro nesse lugar, e aí o disco rígido fica cheio de marcas temporais e fica cheio de dados ocultos que acabam ocupando espaço na memória do armazenamento, acabam também diminuindo a velocidade do seu computador, os dados são buscados com maior dificuldade. Então o que acontece? Você precisa fazer uma desfragmentação, ou seja, você precisa unir os elementos para devolver a unidade ao disco. Inclusive se chama unidade, né? O disco rígido no computador. Aí você vai lá e está lá, unidade C, unidade D, porque é para ser uma unidade, é para ser desfragmentado, é para ter uma coesão, uma harmonia nos dados. Então, só para usar como exemplo, o ser humano é como esse disco rígido, que quando nós começamos a explorar uma dimensão e outra, podemos acabar fragmentando o homem. E nessa medida que nós vamos fragmentando, nós temos que descobrir um caminho pelo qual nós vamos reintegrar, restaurar e desfragmentar, juntar os cacos do homem e fazê-lo uma unidade. Então que lutando por uma boa economia, lutando por uma boa estrutura social, não nos esqueçamos do homem religioso, do homem lúdico, aspectos da cultura, do homem que vive dentro de uma história familiar, que lutando pelo pão cotidiano no trabalho, não nos esqueçamos da nossa saúde mental, que preciso ter para poder ter uma vida feliz, que trabalhando eu não me esqueça que eu tenho que ter tempo também para Deus, que rezando com frequência eu não me esqueça que eu também tenho que levar a minha vida espiritual para outras dimensões,
como para o cotidiano do trabalho, para a convivência familiar. Não basta ir à igreja e depois você não levar essa dimensão espiritual para fora dela, e você reduzir a tua vida espiritual à religião. Olha só o reducionismo espiritual. Você precisa levar para fora da dimensão religiosa a tua vida espiritual. Você precisa levar para o cotidiano. Então você vai dando unidade aos elementos. A unidade integral do homem é uma virtude. Quando nós começamos a reintegrar o homem, a reconciliar as dimensões, a criar links entre as dimensões humanas, nós estamos praticando um humanismo integral. Imaginem vocês que, eu digo para cada um assim, olha, nós temos uma aula online agora, e eu não passe para vocês um link. Ora, não basta eu dizer para vocês que tem uma aula ao vivo agora. Eu passo um link para vocês, e vocês vão acessar. Entre a aula ao vivo e vocês existe um link, algo que liga vocês. Existe um botão, existe um celular, existe uma série de aparatos entre mim, o vídeo ao vivo, e vocês. Então, nessas ligações, nesses links, nós temos uma conexão de várias dimensões, né? Uma conexão entre pessoas, dispositivos técnicos, etc. Então imaginem vocês a realidade espiritual, política, social, lúdica, familiar, tudo isso, se não for linkado, se não for contemplado por uma visão mais integral e una, nós acabamos destruindo não só o homem, mas também a sociedade. O futuro da sociedade fica comprometido. Vamos supor que nós tenhamos um governo que não se preocupa com a cultura. Vocês acham que isso é sadio? Certamente não. Ah, mas é porque nós temos coisas mais importantes para nos ocupar agora. A economia. Não, é porque agora nós temos que nos ocupar de simplesmente destruir uma agenda cultural oposta, mas sem construir uma agenda cultural sadia. Então, tem alguma coisa que não vai bem. Então, se nós pensamos, é porque nós agora precisamos combater uma guerra e, bem, depois a gente resolve como nós vamos definir a situação do SUS, porque nós precisamos vencer essa guerra. Depois da guerra nós vamos discutir a situação do sistema de saúde. Espera aí, é esquecer de uma dimensão para dar prioridade a uma outra. A guerra é tão urgente? É urgente. Mas pessoas estão morrendo em outra guerra, então você não pode esquecer essa dimensão sanitária. Quando nós começamos a priorizar dimensões para poder colocar outras em detrimento, atrasando o desenvolvimento integral do homem, nós comprometemos o futuro da sociedade, estamos ajudando a destruir sonhos, projetos, a felicidade de muita gente, fazendo com que pessoas tenham uma vida mais insuportável nesse mundo, mais cheia de sofrimentos. Nós precisamos ajudar o empresariado no mundo, mas se esquecendo dos trabalhadores. Nós precisamos ajudar os trabalhadores, mas sufocando o empresariado. Então nós precisamos ter uma visão conciliatória de todas essas dimensões da sociedade e do homem. Então o humanismo integral, que fala o compêndio da doutrina social da Igreja, vai ensinar justamente isso como um fundamento do convívio social. Eu não posso lhe ver em partes, eu devo lhe ver de uma maneira inteira. Eu não posso me preocupar só em dar para você o pão da palavra, quando você está também com fome no teu corpo, está adoecendo porque está desnutrido. Eu preciso pensar também na sua saúde. Amor ao próximo não é só, então, dar a Deus, espiritualmente falando, pela palavra, mas também dar a Deus através da espécie material, né? A ajuda, o socorro, as obras de misericórdia. Isso é evangélico. Por isso, teve alguém que lançou o questionamento a mim: padre, então, o comunismo está certo quando coloca em pauta a questão da justiça social? Ora, a questão da justiça social não é exclusividade do comunismo. E a pessoa exatamente perguntou isso
porque ela diz que quando se fala de justiça social, quando se fala de assistência aos mais pobres, logo, taxativamente, alguém acusa de ser comunista. E isso não é comunismo. Justiça social, como já falei aqui em outro momento, e assistência aos mais pobres, é uma matéria, sobretudo, evangélica. Os comunistas pegam isso porque é realmente atrativo, né, para a sua agenda. Se bem que existe, da parte dos comunistas, talvez, uma fé de que eles estejam ajudando os mais pobres. Por ideologia, cegamente, eles pensam que aquele modo de fazer, operandi, faz com que as coisas realmente mudem para o enriquecimento e desenvolvimento da sociedade. E isso não é verdade. Existe um enfraquecimento da estrutura social quando se instala o socialismo para depois estabelecer um regime comunista. Portanto, essa estrutura social que se cria é injusta também e traz mais pobreza e mais debilidade à situação social do homem. Mas a questão da justiça social e assistência aos mais pobres não é uma matéria de exclusividade comunista, pelo amor de Deus. Isso é uma questão de humanidade, de olhar para o outro e socorrê-lo. Agora, se o comunismo vai aproveitar isso como discurso, se vai colocar isso na sua pauta, isso não implica que a sua proposta de sociedade esteja certa. Porque aí onde a gente vai analisar a questão, qual é o projeto de sociedade que você tem para erradicar a injustiça social e dar assistência aos mais pobres. Aí quando apresenta o projeto, aí você identifica onde estão as falhas e como isso não será exitoso e como isso será uma coisa totalmente fracassada. Outra pessoa até me perguntou, padre, então socialismo e comunismo socialismo e capitalismo seriam a mesma face, ou melhor, duas faces da mesma moeda? Parece que alguém está comemorando alguma coisa hoje. Não sei se estão ouvindo os povos. Perguntaram, vou repetir. No caso, socialismo e capitalismo são duas faces de uma mesma moeda? Depende. Quando você vive o capitalismo de uma maneira materialista e avarenta, então você está reduzindo o homem e a sociedade a esse aspecto, tanto quanto o comunismo o reduz. Então, aí existe um problema, que é o materialismo, aonde então capitalismo e socialismo vão se associar através da preocupação materialista. E, em geral, o materialismo tem um pano de fundo ateísta, de esvaziamento do transcendente, do esquecimento do sentido último, ou seja, para onde vai a vida do ser humano. Então isso é prejudicial a qualquer sistema econômico e social. Portanto, precisamos procurar um sistema que não se reduza a esse materialismo. Então podemos dizer sim, socialismo e capitalismo podem se aproximar através do aspecto materialista. Se o capitalismo está incorrendo no materialismo ateu e no materialismo que vai destruindo outras dimensões humanas, então sim, existe uma familiaridade com estruturas socialistas também que reduzem o homem. Então estão respondidas duas questões aí. Uma sobre a questão de os socialistas estarem com a pauta da justiça social e da assistência aos mais pobres na sua agenda, e também a questão da familiaridade do materialismo ateu, do socialismo e do capitalismo. No sistema capitalista, nós podemos viver o aspecto do capital, do desenvolvimento, do comércio, sem esse materialismo. E é isso que a igreja procura ensinar aos seus fiéis e aos homens de boa vontade a fazer. Portanto, dentro desse humanismo, nós precisamos ainda contemplar outras realidades do ser humano, que vêm antes da sua vida social. Isso foi falado logo na primeira aula, né? De ver o ser humano na sua origem, para entender o que estamos fazendo aqui.
e para onde nós estamos caminhando. Por isso a igreja ela propõe um caminhar solidário nosso em relação à sociedade inteira, como fiéis, como sacerdotes, cada um com sua missão, ajudar a sociedade a enxergar a face total da dignidade humana, iluminando isso com o Evangelho. Uma primeira coisa que nós podemos explorar é que o homem é criatura de Deus, imagem e semelhança dele. Quando nós falamos que o homem é imagem e semelhança de Deus, nós estamos falando que ele tem uma dignidade muito elevada, porque ele possui racionalidade e liberdade. São dois aspectos que nenhuma outra espécie criada tem. Então, essa realidade da racionalidade e total liberdade do homem de escolha entre o bem e o mal é uma realidade que estabelece uma dignidade elevadíssima do homem. Então, essa dignidade, ela não foi constituída por uma lei civil, né? Mesmo que hoje tenha uma lei civil que diga assim, matem-se uns aos outros, a dignidade humana não pode ser perdida por causa dessa lei, porque a dignidade é anterior à própria lei. A dignidade está impressa na natureza humana, porque foi constituída por Deus, e é irrevogável. Por isso, matar um semelhante é um atentado contra a lei de Deus, que tornou o homem digno. Aí não vamos entrar agora na questão de legítima defesa, porque essa é uma outra discussão para outro momento, que não é pecado a legítima defesa e que não chega nem a ser uma coisa que atente contra a lei civil, porque no caso aqui você está priorizando a vida e não a morte. Para defender a vida, existe um resultado infeliz, que é a morte de alguém. E essa é uma outra realidade. É diferente de quando você quer atentar contra a vida. Ou seja, você age para matar e não para defender a vida. E, portanto, não posso matar um irmão exatamente porque ele é digno e essa dignidade é irrevogável e foi constituída por Deus. Eu não posso passar por cima de Deus. Eu não posso passar por cima da lei natural. Ainda que alguém não acreditasse em Deus, pode ver que todas as espécies naturalmente se protegem umas às outras. Existe um princípio filosófico chamado de preservação. É um princípio que está antropologicamente no homem. O homem se reúne em tribo, o homem se reúne em comunidade para se proteger. O homem faz sociedade para proteger os interesses comuns, o bem comum. Inclusive a vida é o bem comum dessa espécie. Vai tentar atacar um grupo de macacos, ou um macaco pelo menos, no meio de um monte. Todos eles vão tentar defender um outro da sua espécie, a não ser que se assustem tanto e corram e não consigam ajudar o outro. Mas se puder ajudar, vão ajudar de alguma forma. Nós vemos bandos de animais se protegendo, tentando expulsar alguma ameaça iminente à sua ordem. Isso é um instinto de preservação de espécie. Se até os animais irracionais têm um instinto de preservação, imagina o ser humano, que é racional, como não deve ter também racionalizado esse instinto de preservação. Aí nós entramos em questões como a matéria do aborto. Como podem os animais protegerem a vida dos seus iguais, enquanto o ser humano está colocando em jogo, sendo ele um ser racional, a vida dos seus iguais, através do aborto, da eutanásia, etc. Ou seja, é uma violência à própria racionalidade do homem, é uma violência à própria constituição natural dele, mesmo que não acredite em Deus. Bastava olhar para os seres irracionais para se convencer de que algo está fora do lugar. Bem, e aí eu vou aqui colocar a palavra-chave para vocês, porque seria fácil se eu colocasse sempre a palavra-chave no final do vídeo. Aí a pessoa vai lá no final e pega a palavra-chave, né? A palavra-chave de hoje é fraternidade. Repetindo, fraternidade. Vamos continuar o nosso tema agora. Bem, falamos então que o homem foi constituído como imagem e semelhança de Deus e sua dignidade é irrevogável.
Mas o que vem mudar tudo isso? O que é que cria uma ruptura no homem, nesse humanismo integral? O pecado. O pecado original faz com que haja não só uma ruptura com Deus, mas também haja uma ruptura social. Porque não só nos dividimos de Deus, como nos dividimos dos nossos semelhantes. E o primeiro sinal disso é o ódio de Caim contra Abel, que mata o seu irmão, o fratricídio, né? O homicídio do próprio irmão, por inveja, por ódio passional. Então, quando nós vemos essa ruptura com Deus, vemos uma consequência nefasta para a sociedade, para a dimensão relacional do homem. Só que aí vem a dimensão da salvação humana através da pessoa de Jesus Cristo, que vem desfragmentar essa humanidade que foi fragmentada. Então essa humanidade fragmentada agora vai ser novamente reunificada em seus elementos, em suas dimensões, através da ação da palavra de Cristo e da sua redenção, trazendo um novo sentido para a humanidade. É por isso que a nossa ação social implica também anunciar Jesus Cristo como aquele que vai dar a nova ordem para o mundo. Existe um projeto materialista de uma nova ordem mundial, baseada no homem, baseada na imanência, baseada no dinheiro, no poder, no progresso, sem Deus. Mas nós precisamos falar de uma nova ordem social e global a partir de Cristo como centro de todas as coisas. E isso é possível quando nós cristãos nos esforçamos para fazer o nosso papel no mundo, não nos ocupando com ideologias, mas com os princípios e fundamentos e valores que podem ajudar a construir uma sociedade mais justa, contemplando o homem de uma maneira integral. Uma coisa que o compêndio da doutrina social da Igreja ajuda a verificar é que nós somos todos únicos e irrepetíveis. Somos uma unidade. E isso deve nos ajudar a entender também a nossa dignidade enquanto indivíduos. Da onde vem a palavra indivíduo? Vem de indiviso, né? Que significa que você é único. Você não tem repetição. E você não é só um número, você tem um nome, tem uma história, tem uma consciência, tem uma liberdade a ser prezada, tem desejos, tem anseios. Temos que tomar muito cuidado com ideologias que transformam o homem em número. Eu fico muito triste quando eu vejo alguém dizendo assim, sobre um bandido que morreu. Ah, aquele é mais um CPF cancelado. Porque, na verdade, Deus não diria isso de um bandido, por mais que ele tenha feito mal. É um filho que ele perdeu para o mal, para o pecado, para o erro. Talvez tenha ido para o inferno. Pode ser que alguma graça tenha acontecido e ele tenha sido perdoado como um ladrão arrependido do lado de Cristo na cruz. Mas se perdeu esse filho por causa do mal praticado e ele foi para o inferno, Deus lamenta isso. Se Deus lamenta, por que eu festejo um ser humano como se fosse um número cancelado, um CPF cancelado? Não, ele não é só um CPF, ele não é só uma inscrição social, ele não é um efeito colateral na guerra contra o crime. Ele é, de fato, uma pessoa digna, mesmo que seja um bandido, mesmo que cometa o mal. Então nós temos que pensar que quando nós tornamos o ser humano numa inscrição social, num número, num efeito colateral, existe uma pandemia, muitos vão morrer mesmo, faz parte, vamos dar um jeito aí para poder remediar a situação, mas se não der certo, é paciência. Efeitos colaterais existem. Olha, efeitos colaterais, infelizmente, existem, é fato. Mas não podemos nos tranquilizar com isso, porque nós não podemos tratar o ser humano
vítima de um sofrimento como um efeito colateral. São pessoas, não são histórias, são sonhos, são famílias, são projetos de vida, são imagem e semelhança de Deus. Perder um, perder outro, não é efeito colateral, é perder um irmão, é perder uma pessoa. Perder uma pessoa para o pecado é lamentável. Perder uma pessoa para uma situação do crime é lamentável. Perder uma pessoa vítima, né, de um erro e do pecado de um outro que cometeu um crime também é lamentável. Então, tudo isso nos ajuda a parar para pensar, não no ser humano como um número, uma inscrição social, mas como pessoas que precisam de Deus, que precisam de um sentido para a vida e que precisam de melhor fundamento para a sua vida humana. E aí nós vamos ao último tópico que vamos trabalhar hoje, que é a questão da liberdade. Porque a questão da liberdade é bastante polêmica. O ser humano ele foi feito com livre-arbítrio, ele pode escolher entre o bem e o mal. Só que existe uma diferença entre liberdade e livre-arbítrio. Usamos até indiscriminadamente o nome liberdade, mas o certo é que livre-arbítrio é a escolha entre o bem e o mal. Livre mesmo, no sentido de liberdade, só é o homem que pratica o bem. Porque quando nós praticamos o mal, nós nos escravizamos em vícios que não correspondem à natureza humana. Essa definição já tinha sido dada por Santo Agostinho no século V, que dizia isso exatamente. Livre-arbítrio entre o bem e o mal é a possibilidade de escolha do homem. Mas liberdade, o homem só possui quando ele escolhe o bem, porque isso corresponde à ordem de sua natureza. Do contrário, ele se faz escravo de uma realidade que não lhe corresponde, que não lhe convém e que agride o seu ser, a sua essência. Então, um homem fora do bem é escravo. Cristo, então, veio nos tornar livres quando nos liberta do pecado e do mal, para também instaurar uma nova ordem relacional entre os homens, o amor ao próximo, olhar para as fraquezas dos outros, ter misericórdia, ter compaixão e reconstruir a vida do outro e não se preocupar só de reintegrar a sua humanidade, mas reintegrar a humanidade dos outros e da sociedade, apesar de que o outro é livre para viver essa reintegração ou não. Então a liberdade ela tem também os limites. E quais são esses limites? Nós podemos falar dos limites da liberdade enquanto o direito do outro. Eu não posso obrigar o outro, porque o outro é tão livre quanto eu, e ele tem direitos, e eu tenho deveres diante desses direitos que ele tem. Igualmente, ele tem deveres para com os meus direitos. Então, onde está o limite da liberdade de todos nós? Os direitos dos outros, os direitos de uma sociedade e os deveres que eu tenho para com esses direitos. Então, eu sou livre não para fazer tudo o que quero. Eu não posso fazer tudo. Eu tenho um limite. Por isso é muito ruim quando na educação que os pais dão, não ajudam a criar limites no próprio filho, porque no final isso vai resultar num adulto que não sabe entender os direitos dos outros, que não sabe respeitar o tempo dos outros, que não sabe viver de acordo com aquilo que o outro escolheu para si. E se torna alguém desrespeitoso, agressivo, violento, criminoso, rouba, porque no fim não foi educado para ter limites. Pode ser que alguém educando o seu filho para ter limites tenha um resultado adverso, porque mesmo assim ele pode se deparar com desvios de consciência em que ele vai escolher o mal depois. Mas o papel dos pais é educar toda a família para a vida nessa liberdade com os limites que nos competem através do respeito aos direitos alheios. Portanto, isso nos ajuda também a ter um vínculo com a verdade e com a lei natural. Porque eu sei da verdade do outro e eu sei da minha verdade.
É fato que a verdade ela é una, mas só que, particularmente, nós temos uma vida na verdade, dentro dessa verdade absoluta e única que é Deus. Eu sou um, você é outro, isso é uma verdade. Eu sou Antônio Augusto e você é José, Maria, isso é uma verdade, né? Então, a sua verdade e os seus direitos, no caso. Bem, a sua verdade é que você é uma pessoa digna e eu tenho que respeitar este fato, esta verdade. Eu tenho que lidar com esta verdade. Eu tenho que esbarrar nos limites dessa verdade. Quando eu, então, sou educado para lidar com esse fato, com essa verdade, então eu estou vendo também os meus limites e a minha própria verdade. Eu sou um indivíduo e aquele é outro, e eu não tenho os mesmos direitos que eu tenho sobre mim. Sobre ele eu não posso fazer as mesmas coisas que eu faço em relação a mim. Por exemplo, por que uma mãe não pode abortar o seu filho no ventre? Porque o filho que está no seu ventre é um indivíduo sobre o qual ela não tem direito, porque violaria, no caso, os direitos da sua dignidade como pessoa humana. Eu, para poder ajudar a entender a questão do aborto em relação à mulher carregar um filho no ventre, uso a seguinte comparação. Imagine que alguém me amarre com uma outra pessoa num poste. Me amarre ali e eu fique ali preso com aquela pessoa durante 9 meses e nós encostados um no outro ali. E ela está cansada, essa pessoa, de estar grudada em mim, está cansada da minha presença, não me quer, me detesta, me odeia. Eu sou repulsivo para ela. Ela está tão cansada de mim, essa pessoa, que ela vai lá e me mata, porque ela não me deseja ver. Ela não quer saber de mim, ela me detesta, ela me odeia. Bem, o fato de eu estar amarrado a ela, o fato de eu estar preso a ela, lhe dá o direito de me matar? Ela tem esse direito? Não tem, certamente. Se um estupro fez com que uma mulher concebesse um filho no seu ventre, por mais que isso tenha sido violento, uma pessoa humana está dentro do seu ventre e, portanto, essa pessoa ela tem tanta dignidade quanto a própria mãe. E essa dignidade precisa ser respeitada até o final. Os direitos dessa pessoa precisam ser respeitados até o final. E não podem ser anulados porque simplesmente a mãe não quer aquela criança, tem repulsa porque é filho, né, de um estupro. Não pode acontecer isso, porque senão estaríamos anulando a imagem e semelhança de Deus, entre aspas, estaríamos violando essa imagem e semelhança de Deus. Porque não podemos anular, porque foi constituído por Deus, é irrevogável, mas estaríamos violando. Portanto, existem os limites para uma mãe em relação ao seu filho em seu próprio ventre, dentro de seu próprio corpo, porque ali está uma pessoa e não uma coisa, e não um órgão, né? Não é um rim, não é um fígado que você vai e tira do seu corpo, né? Ah, eu vou doar um rim, ótimo, você pode doar um rim. Eu não quero um rim, eu não quero 2 rins, eu quero um rim só. Tá bom, você quer viver com um rim, tira um rim, né? E fica com o outro, né? Porque, bem, se você tirar os 2, você morre. Ah, eu não quero ter o fígado inteiro, eu quero tirar um pedaço. Vai lá e tira um pedaço do fígado, então, se é o que você escolheu, né? Mesmo que isso seja um pouco estranho, para doar um pedaço para alguma experiência, aí é outra coisa, né? Mas você pode fazer isso? Pode. Você está anulando uma parte de você? Sim, porque é parte do seu ser. Agora, uma criança dentro do ventre da mãe não é parte do seu ser, mas está dentro do seu corpo, está dentro de uma parte do seu ser, dentro de sua corporeidade, mas é um outro corpo, de um outro indivíduo, uma outra vida, uma unidade, indivíduo, único e irrepetível. Vejam aí a beleza explorada da vida humana na sua dignidade, num aspecto relacional de mãe e filho, dentro da própria corporeidade materna. Como isso deveria ser visto como uma grandeza.
Porque, na verdade, mesmo diante do mal, de um estupro, de um mal em que a mãe concebe um filho que não foi, de repente, desejado por causa dessa situação violenta, ainda assim existe uma beleza positiva da vida. Uma beleza maravilhosa, que é um indivíduo, que é a única coisa boa que veio em meio a tanta coisa ruim. A violência, a agressão à mulher, o desrespeito. Uma vida é a única coisa boa diante de atitudes que mais correspondem à morte da dignidade da pessoa, como estupro. E, portanto, nós assim começamos a pensar no fator da lei natural, que ela não é simplesmente uma lei religiosa, né? Falar de não matar, falar de não roubar, falar de não cobiçar o que é alheio, não é simplesmente uma coisa religiosa, um mandamento divino. Isso é lei natural, está impresso na dignidade humana. E, portanto, mesmo sem a religião, eu posso descobrir isso como um fato. Isso está evidenciado pelo próprio dado antropológico, natural, né, do homem em sociedade. Por isso, um espírita vai defender a vida, assim como um budista, um hinduísta. Por quê? Porque, na verdade, antes da religião, a lei natural já vem dizendo e ditando isso na nossa consciência. Porque a vida é um direito inalienável a cada um de nós. Então a lei natural vai ser um conceito que nós vamos explorar em diversos momentos, tá? Guardem bem essa chave de leitura. Lei natural. E diferenciem de lei religiosa ou mandamento divino. Porque aí são coisas realmente nem sempre diferentes. Porque, por exemplo, nos 10 mandamentos, ali nós podemos encontrar não matar e não roubar. Mas é porque Deus quis compreender que isso também é um mandamento revelado. Isso é também um desejo expresso seu na palavra e não só na natureza. Ele quis não deixar simplesmente isso manifesto pelo fator natural. Ele quis também deixar isso expresso na revelação divina, na palavra, no anúncio da fé, como uma reintegração da humanidade. Portanto, aí nós fazemos essa justa distinção entre lei natural e lei religiosa ou mandamento divino. Isso nós podemos retocar depois nas próximas aulas. Por hoje, nós encerramos a nossa aula e a nossa próxima aula vai ser na quinta-feira, dia 28, às 8h30 da noite. Então, quinta-feira, dia 28, às 8h30 da noite, com o tema A Família e os Direitos Humanos. Opa, já falamos algumas coisas aqui sobre família e o tema de direitos humanos também é bastante polêmico, porque na sociedade hoje se fala muito de direitos humanos e nem sempre são propriamente direitos humanos aqueles defendidos por certas pessoas, mas às vezes são simplesmente os direitos dos humanos, né? Vamos lutar pelos direitos humanos e não pelos direitos dos humanos. Então, na próxima aula, nós vamos falar disso, a família e os direitos humanos. Então, anote e compartilhe, viu? Dia 28 de maio, às 8h30, na quinta-feira que vem, próxima aula. Vamos agora dar a bênção final. Algumas perguntas eu prometi que ia responder e respondi, tá? No meio da aula. Por favor, aquilo que eu não respondi, ainda vou responder numa próxima aula. Respondi 2 perguntas, tem mais 2 que eu deixei para um outro momento, a fim de que seja respondido com mais calma. Então, um grande abraço, agora deixo a minha bênção a vocês. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Deixo um aviso para vocês. Na segunda-feira à noite,
por volta das 8h30, eu vou lançar um vídeo falando sobre o Anticristo. Quem é essa personagem que aparece na Escritura e que é também tanto comentada dentro da literatura apocalíptica, inclusive nas revelações particulares dos santos na vida da igreja. Vamos falar um pouquinho sobre essa figura misteriosa e vamos tentar esclarecer um pouquinho sobre essa temática, não só polêmica, mas importante saber o que significa essa personagem, para a gente estar atento aos sinais dos tempos. Vamos falar, aprofundar, para poder assim a gente viver de atenção no meio desse mundo que também evolui, infelizmente, para o mal. Um grande abraço mais uma vez!